Meus estudantes queridos, até assustei o povo ali. Tudo bem com vocês? Mais uma aula show de geografia. Hoje aí com o professor Russo falando de África. Fala aí, professor. E aí, Giba, tudo bem? Eu achei que você tinha congelado, você tá reclamando do frio aqui, aí você ficou uns segundos parado, eu falei, pô, congelou. É pra dar um clima de então suspense. Tá. Olá, alunos aí da terceira série do ensino médio, um abraço aí também para os professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula da terceira série aí, dando uma continuidade do tema que é... Hoje vamos falar da África e sua distribuição espacial, parte 2, hein? É isso aí. Acho que a gente lembra da parte 1, né? Lógico que lembro, esses alunos são extraordinários, os professores também. Terceirão aqui em peso, o pessoal não esquece de nada. Lógico, fala aí o que nós vamos trabalhar hoje. E aí, hoje vamos trabalhar aí qual que é a habilidade aí do currículo paulista, extrair informações de textos e imagens sobre a distribuição espacial dos países africanos. Unidade temática, a África do mundo global. Né? No mundo global, o continente africano é o objeto do conhecimento. Legal, hein? A questão de você interpretação de informação, de dados, de imagem, né? E falar do continente africano é super legal, né? Ainda mais colocando aí pontos positivos, né? Sim. Apesar de falar da questão espacial, nós vamos ver um vídeo, né, que retrata uma situação, né, que a gente viu na semana passada de uma maneira, e vamos ver agora a questão aí do Sudão do Sul, um dos mais novos e mais urgentes desafios do mundo. E aí voltamos aí para dar continuidade à aula. Até mais. Ao conseguir sua independência do Sudão em 2011, o Sudão do Sul se tornou o país mais jovem do mundo. Entretanto, conflitos étnicos na região Nordeste, datando desde 2011, e uma guerra civil impulsionada por uma disputa política no final de 2013, somaram-se aos percalços históricos e geopolíticos de um país sem acesso ao mar, dificultando ainda mais sua luta pela paz e estabilidade. Todos os dias, quando Niabel Wal precisa preparar comida para sua família, ela se depara com uma só opção: cultivar um tipo de gramínea que muitos acreditam ser a única coisa salvando milhares de sul-sudaneses da fome no estado do Alto Nilo. Com a piora das condições alimentares pelos conflitos, agências como o UNICEF se mobilizam para levar recursos emergenciais a áreas remotas do país, como a região onde Niabel vive. It is a dire situation. We've talked to mothers. A lot of them are skipping meals, cutting down on rations, eating wild foods. So access to food is the biggest problem. Access to health also contributes to the nutrition situation, the sanitation situation. So it's a broad spectrum of access services that are contributing to the nutrition situation in South Sudan. Mas ter um local para chamar de lar pode ser um privilégio imenso se comparado com a situação dos deslocados internos, ou IDPs, cidadãos removidos de suas casas pela instabilidade e sem ter onde morar no próprio país. Por volta de 21 de agosto, quase 3.500 pessoas da etnia Nuer tiveram que buscar abrigo em território do povo Dinka, levantando dúvidas sobre possíveis conflitos étnicos. Entretanto, autoridades e os próprios deslocados estão confiantes na coexistência pacífica. Amongpinyi is actually a Dinka area. It's a Dinka Payam, but people from Unity State, the Nuer, have been in a long history with the people of Amongpinyi. They have intermarried, and they have this social link. So that's why they felt more secure to come to Amongpinyi than any other area, any other Payam within Lake State. yin kume makala makaba unu yala Salva Kiir tila mujiyase
medan ni de beje le mi ala jang kere gar yen kitwo na duhor wanta du tin mi to kam mo ka kuil kana chap kam kuil lu dien teram yaw na du medan. And then this is the penta for the vaccine. Yes. Apesar dos esforços de organizações humanitárias, a vida dos deslocados em qualquer país é uma de insegurança e tensão. Calamidades naturais e outros acontecimentos imprevisíveis não raro se unem aos conflitos para gerar cenários de ainda maior precariedade. No sítio de proteção de civis da ONU, no estado de Bentiu, os alagamentos pelas fortes chuvas dos últimos dias forçaram a maior parte dos mais de 40 mil IDPs da região a conviver com as águas sujas e as péssimas condições de higiene. One question I ask myself is why are people here? I've been in town, I've been into the center of Bentiu, it's dry. And yet people are choosing to be here on this United Nations base, knee-deep in mud and water and slop. Well, clearly it's because there's a palpable sense of fear and foreboding about the situation, whereby the only place that people want to be and have chosen to be, and they've told me this, the only place where they feel safe is here on this United Nations base. This isn't the first POC camp that I visited here in South Sudan. That's the British ambassador, but it is very definitely the worst. There is something completely inhuman about the conditions that people are living here day in, day out. It is wrong. The UN is doing the best that they can to help the people here, but the best thing for their future and the future of this country is that they go home. That requires a lot of work. It requires leadership on the part of the South Sudanese government and the opposition to find solutions that will end this conflict that causes tens of thousands of people to have to live like that. For me, this is the first POC camp that I visit, and frankly, it's thoroughly appalling what I see here. It illustrates how necessary it is that the fighting stops and that people will be allowed to go home peacefully, because to live here is not human. Com 3 anos de existência, o Sudão do Sul é um dos mais novos e ainda assim mais urgentes desafios que a comunidade internacional precisa enfrentar. Tinha aí problemas, né, com guerra civil, aí com a separação, e aí tendo o Sudão do Sul, né, por problemas aí de etnias, problemas políticos, né, questões aí de recursos minerais, a dificuldade aí, né, e quem acaba pagando é a própria população, né, Giba? Então, isso aí a gente viu, situação crítica, e mesmo com a ajuda aí de organizações internacionais, aí não dá conta, porque são diversas situações aí que acontecem no continente africano, tá certo? Bom, na primeira parte lá, na semana passada, né, na aula anterior, a gente viu lá o mapa das sub-regiões da África, né? E aí eu deixei, né, e falei que na próxima aula, que seria hoje, eu colocaria as sub-regiões aí, identificando os seus respectivos países. Então nós temos aí, na sub-região da África, que vocês já tinham visto esse mapa, né, mas só para relembrar, África Setentrional, né, o norte da África em azul, né, em verde nós temos a África Ocidental, a oeste, na área central em rosa, a África Central, em laranja, ao leste, a África Oriental, e o sul nós temos aí em vermelho, a África Meridional. Então, essas são aí a divisão aí de sub-regiões do continente africano. E a gente vai começar mostrando a África Setentrional. Então vamos lá ver um outro mapa, né, a divisão aí, né, mostrando aí os países que pertencem aí à região do norte da África, né, tendo características básicas aí, por exemplo, a religião islâmica, né? Então temos lá o Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, o Egito e o Sudão, tá certo? Então são, né, os países aí do norte da África, né, que faz aí a relação, principalmente na questão religiosa. Porque as divisões aí, elas são divisões, né, em aspectos físicos, né, mas
algo em comum sempre tem nesses países aí, por isso também essas divisões. Vamos lá para a próxima, que é a África Oriental, né, que estava lá identificado em laranja, né? Então são vários países que nós temos aí, né? Eu não vou falar todos, porque são vários, mas dando atenção aí para o chifre da África, né? Que a gente viu uma outra região do continente africano, né? Que tem principalmente lá a Somália, a Etiópia e a Eritreia, né? Que são os países aí, o Djibouti também, né? Considerados aí países, né? Um dos mais, os 4 países são considerados países extremamente pobres aí num contexto mundial, né? Outros países também, mas dando aí uma relação desses países aí, tá certo? Vamos fazer aí uma atividade, uma atividade um pouco diferente, porque várias das atividades que a gente coloca para vocês aqui em Geografia tem a ver com o que nós falamos no decorrer dos slides anteriormente. Nessa daí vocês vão fazer aí uma pesquisa, aí, pega aí no celular, né? Entra aí na internet, faz uma pesquisa sobre o que nós vamos falar. Vai falar aí, Giba? Isso. O que foi a Primavera Árabe? Em qual país da África do Norte foi discutido esse tema histórico no Fórum Social Mundial em 2013? Legal. Aí, por ser uma pesquisa, né, ela vai levar um certo tempo, aí quem puder fazer, aí a gente vai dar aí 2 minutos para vocês estarem pesquisando, coloquem aí no chat, não esqueça de colocar o nome, coloca aí, né, a cidade que vocês estão localizados e o nome da escola também. Até daqui a pouco. Olha, bacana aqui a participação dos nossos professores, nossos estudantes. O pessoal estava comentando aqui um pouquinho. Ó, a cidade de Nuporanga aqui com a gente aqui, fazendo 160 anos. Parabéns pela cidade aí, né? É isso aí. Legal. O pessoal Terezinha com a gente, sempre aqui com a gente também. O Pro Gonçalo falou processo de democratização, né, dos países árabes, né? Ele colocou aqui. A Escola Maria Santana de Almeida também com a gente. Ocorreu no norte da África. Professora Cláudia, né? Tunísia, Líbia e Argélia. Todos os alunos e professores de Escola Jardim da Luz, em das Artes também estão com a gente. E aí, de boa? Então, na realidade, né, que só a Primavera Árabe aí tem esse nome em referência à Primavera de Praga, que aconteceu em 1968 na antiga Tchecoslováquia, né? Que também teve lá um conflito entre o governo da Tchecoslováquia, né, tentando uma maior autonomia para os cidadãos tchecos, né, em relação à União Soviética. Tem que lembrar que é época de Guerra Fria. Então é uma referência, né, porque foi no dia 18 de dezembro de 2010, né, e a gente sabe que nesse período é inverno, né, não é
verão lá no hemisfério norte. E aí teve uma revolução que foi uma manifestação popular, né, contra os governos autoritários, principalmente do norte da África e também de alguns países aí do Oriente Médio. Então, né, não houve uma democratização, porque esses países aí a gente não costuma falar em questões democráticas, né, porque são outros tipos, né, de formas políticas que trabalham principalmente com a influência da religião, no caso aí, religião islâmica, né? Mas houve sim uma revolução populacional, influenciado muito também pelas mídias sociais, né? E você sabe por que isso iniciou? Você sabe por que iniciou a Primavera Árabe? Não. Porque um vendedor de fruta, né, no interior do país da Tunísia, que foi lá que iniciou esse processo, né? Ele não tinha licença para vender as frutas, né? E a polícia sempre intimidando ele. Até que no dia 17 de dezembro, né, eles tomaram, né, o que ele tinha, né, que eram as frutas para vender, desempregado há anos, ele simplesmente comprou um galão de combustível e ateou fogo no próprio corpo. Isso foi filmado, apareceu, né, nas mídias, o que revoltou a população da Tunísia e fez o efeito dominó aí em várias partes de países aí que foram até citados aí. Líbia, a Síria, por exemplo, até hoje, numa guerra, né, teve guerra civil também na Líbia, também teve no Egito, teve em vários países aí, principalmente aí no norte da África e também estendendo-se aí, como eu falei, para alguns do Oriente Médio. Então, sim, foi uma manifestação, logicamente, para uma democracia, mas a gente sabe que esses países, essa palavra aí não é muito utilizada, principalmente nesta questão política, tá certo? Então, é isso que é interessante retratar, né? E o fórum que aconteceu em 2013 foi na Tunísia, onde tudo se iniciou nessa Primavera Árabe, e a principal discussão foi esse assunto que aconteceu em 2010, que foi aí da Primavera Árabe, que foi se estendendo até o ano de 2011, tá certo, pessoal? Então é interessante retratar, né, quis aí dar uma modificada aí, que é bom de vez em quando dar uma modificada nas atividades, né? Sim. O pessoal fala muito assim, as atividades é muito fácil e tal, então para fazer uma pesquisinha, para, né, dar uma mudança aí. Agora vamos continuar com as sub-regiões da África. Vamos lá para a África Meridional, olha lá, países lá que estavam em vermelho, né, tá lá no sul da África, Namíbia, Botsuana, aí nós temos aí Lesoto, né, e a África do Sul, né, e outros países aí, né, que aí preenche aí a região do sul da África, outra sub-região, né, que tem, né, o principal país aí, país emergente, a África do Sul, que faz parte também do BRICS, que é aquele bloco, né, que, né, tem aí junto com o Brasil, Rússia, Índia e a China, né, que foi lá fundado em 2006, em 2011 acrescentou aí o S de South Africa, né, porque é uma abreviação, uma sigla em inglês, e aí a África do Sul entra em 2011, porque é um país importante no continente africano, tá certo? E falando aí em África do Sul, aí eu não tinha como deixar de passar um vídeo, né, em comemoração ao dia 18 de julho, que é o Dia Internacional de Nelson Mandela, que é um personagem ícone não só do continente africano, não só da África do Sul, mas de todo o mundo como referência. Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. United Nations Television, this is UN in Action. Millions of people across the world mourned when Nelson Mandela, one of Africa's greatest leaders and a global hero to many, passed away on December 5, 2013, at the age of 95. Mandela represented many different things to different people. A political freedom fighter on terrorism watch lists, a respected human rights lawyer and advocate in addressing the world's most challenging problems, and in his own words, a humble servant. I place the remaining years of my life in your hands. But most of all, Mandela will be remembered for the personal sacrifice he made to free the people of South Africa who had suffered under the apartheid regime. After serving 27 years in prison on Robben Island, he later became South Africa's first black president.
making several appearances at the United Nations. I will continue to entertain the hope that there has emerged a cadre of leaders in my own country and region, on my continent, and in the world, which will not allow that any should be denied their freedom, as we were, that any should be turned into refugees, as we were, that any should be condemned to go hungry, as we were, that any should be stripped of their human dignity, as we were. In 2009, the United Nations General Assembly declared his birthday, 18th July, Nelson Mandela International Day. On this day, the Nelson Mandela Foundation and the UN encourage all to contribute 67 minutes of public service, the number of years Mandela dedicated to a life in the service of humanity. During last year's keynote speech, former President of the United States, Bill Clinton, recalled a conversation they had about Mandela's release from Robben Island. You know, Mandela, you're a very great man, but tell me the truth. When you were walking down the road the last time, didn't you hate them again? He said briefly, I did. I'm old enough to tell the truth. He said, I felt hatred and fear. But I said to myself, if you hate them after you get in that car, you will still be their prisoner. I wanted to be free, and so I let it go. Mandela leaves behind many legacies, including his work to eradicate HIV and AIDS. When he publicly revealed in 2005 the personal tragedy that his son had died of AIDS-related causes, Mandela helped bring a taboo subject in South Africa to the forefront. Still, some 2.5 million people are infected with HIV each year. UNAIDS, the joint United Nations program on HIV/AIDS, is fighting to ensure equitable access to high-quality, cost-effective antiretroviral therapy and HIV prevention programs. Executive Director of UNAIDS, Michelle Sidibe. I am sure in 2015, if we manage to achieve zero transmission from mother to child, that will be part of the legacy of Madiba. Remembering the life of Mandela as a call to action could help UNAIDS reach its goal of reducing HIV transmission by half by next year. UN Secretary General Ban Ki-moon. I can understand when some say we will never see his like again, but I see it differently. Because whenever people stand up for human rights, wherever people speak out for freedom and reach out for reconciliation, that is Nelson Mandela. This report was produced by Grace Barrett for the United Nations. É isso aí, né? Prêmio Nobel da Paz, né? Um ícone, né, nessa questão aí, né, contra o apartheid, lutou a vida toda contra o apartheid, se tornou presidente aí da África do Sul, né, uniu, né, os brancos e os negros, né? A gente está até comentando aí do vídeo, né, do filme, né, Invictus, que mostra aí né, o que aconteceu lá, que, né, o jogo de rugby, né, que é bem famoso na África do Sul, unindo aí, né, essa relação que é uma relação de paz, né? Então isso que é importante, né, retratar, que sirva de exemplo aí para outros países também. Vamos lá para a África Ocidental, porque acabando o tempo aí, temos mais duas sub-regiões para ver. A África Ocidental está aí, né, os países como Nigéria, aí, que é um dos principais produtores de petróleo do mundo, fazendo parte até da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tem a Costa do Marfim, tem Guiné, Mauritânia, tem o Mali e outros países aí que fazem referência nessa sub-região, que é considerada uma das sub-regiões mais desenvolvidas do continente africano, tá certo? E a última aí, para finalizar, a África Central, né, que nós estamos vendo aí, né, o Chad, a República Democrática do Congo, tá, que está aí mais central, uma dos principais
países dessa região, né? Angola, né? Que fala aí o nosso português, Camarões, Gabão, né? Então são países aí que pertencem à África Central, que também tem, né, considerada aí também uma das principais regiões do continente africano. Tá certo, pessoal? Bom, a aula chegou ao fim. Temos aí no Saiba Mais, pode colocar aí na tela, e aí faça aí a pesquisa aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na Resolução 217, artigo 3º, em 10 de dezembro de 1948. Sextou, Giba? Sextou, hein? De boa. Pessoal, um abraço para os alunos do terceiro J aí da Escola Professor Primo Pereira. Fechou? Fechou. Um forte abraço a todos, um bom final de semana. Se cuidem, né? Aproveitem o final de semana e semana que vem estamos juntos novamente. Forte abraço. Não esqueça de avaliar a aula, né? Isso, avalia essa aula aí. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Já tomou susto agora, hein, mano?